Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar, podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e mais uma vez nos visitando de forma bem segura, Fabrício Galego. Olá, eu sou Fabrício Galego e é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, e hoje nós vamos conversar se o cristão pode ou não ter seguro. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site pelamordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em pelamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, Fabrício, como comentado, hoje nós vamos falar se o cristão pode ou não ter seguro, né? Mas é importante a gente falar do que seguro que nós estamos falando, que tipo de seguro, o que é seguro, né? A gente tá falando de segurança, né? De ter uma cerca elétrica na casa, ou a gente tá falando de algum outro tipo de seguro, como, por exemplo, aquele seguro que o corretor vê pra ti nas corretoras de seguro, e aí você faz o seguro do seu carro, da sua casa, seguro da sua vida, né? E tem, dependendo do lugar, tem até seguro de celular, né? Não sei se você já ouviu falar disso. Sim, o pessoal faz seguro de celular também, né? Porque tem alguns lugares que é meio perigoso, né? Tu compra o celular hoje, amanhã tu não tem mais, né? Aí você tem que ter um certo seguro aí, né? Pra poder reaver o teu bem. Mas que tipo de seguro que a gente tá falando aí, Fabrício? A gente vai conversar hoje, né? Com base nessas apólices de seguros, como você comentou, né? A gente ser alicerçado, assim, nossa propriedade, os nossos bens, com base numa apólice, né? Que é algo bem, muito característico da nossa época, né? Nos nossos dias existe esse tipo de negociação, né? O que faz com que surja uma dúvida, né? Será que a nossa segurança, por assim dizer, está numa apólice de seguro ou deve estar no Senhor, em Deus, né? Será que é lícito ao cristão se valer desse tipo de artifício para proteger o seu patrimônio ou ele tem que dar de peito aberto mesmo diante das circunstâncias, né? Uhum. E como é que funciona? Só pra gente então entender um pouquinho mais, como é que funciona um seguro, uma apólice de seguro? Como é que isso aí funciona? Tipo, eu compro um seguro pro meu carro, por exemplo, e aí eu pago por isso, e aí depois se rouba o meu carro, ou se eu bato. Como é que funciona essa questão aí que nem a gente falou, né? É algo da nossa era, né? Algo que não é que existiu sempre, né? Algo, vamos dizer assim, de talvez não tão recente, mas de muitos anos pra cá, né? É legal a gente pensar no seguinte, há muito tempo atrás, na época da Idade Média, né? O que dava segurança para as pessoas era quando tinha o feudo, né? A gente lembra bem daquela cena quando a gente estudou em história, né? Que tinha o castelo e tinha as muralhas do castelo, né? Então, assim, era uma coisa muito geográfica a segurança das pessoas naquele tempo, né? Em que sentido? De que as pessoas, elas corriam para dentro dos muros do castelo, né? Do feudo ali, né? E aqueles muros davam segurança às pessoas, né? Então, era um contexto bem diferente do que a gente vive hoje nos nossos dias, né? Não é perigoso alguém vir aqui e invadir o nosso... Tem um certo perigo, né? De alguém invadir o nosso país e explodir uma guerra, mas a nossa segurança ela não está tão ameaçada, por assim dizer, né? Com a chegada da Revolução Industrial, o que acontece? As pessoas elas começaram a se juntar nas cidades, né? E principalmente trabalhar dentro das indústrias, né? E nas indústrias, e com esse evento da indústria, né? Começou a incidir muito a questão de acidentes, né? Acidente dentro desses contextos, né? E o próprio desenvolver do nosso social fez com que nós nos dessemos conta que nós precisávamos proteger, né, aqueles que eram desfavorecidos por algo que acontecia. Então, como funciona uma apólice de seguro, né? É uma massa de pessoas protegendo aqueles que, por alguma circunstância, sofreram um prejuízo, seja um prejuízo de acidente ou até mesmo a morte de uma pessoa, né? Então, assim, imagina que você vem a faltar hoje, né? Você deixa a esposa, deixa filhos, né? Então, a seguradora é uma massa de pessoas que está estendendo sobre você e a sua família
família uma proteção financeira, caso aconteça alguma coisa sobre você. Essa é a base do que é uma apólice de seguro, tá? E no Brasil, como que se rege isso no Brasil, né? Existem as seguradoras, existem os corretores, existem os clientes, né? As seguradoras são aquelas que ofertam as apólices de seguro e ela é intermediada por um corretor. Então, quando você compra um seguro de vida ou de carro, você não está comprando da seguradora, você está comprando de um corretor que está intermediando essa negociação. Entendi. Então, eu até achei muito interessante a forma como tu explicou sobre a questão de que uma massa de pessoas, né, através da seguradora, né, que, vamos dizer assim, ressarce, né, cuida daquela pessoa que foi lesada em algum momento. Sim. Então, por exemplo, vamos pegar ali, tu usou o caso de falecer, né? Nós vamos pegar, por exemplo, eu comprei o carro, né, um bem material, né? Então fui ali, comprei meu carro, guardei o dinheirinho da família, né? Agora a nossa família toda aqui está feliz, compramos um carro, né? Podemos ter o conforto de um veículo para nos locomovermos, nos deslocarmos de um ponto ao outro, e nós perdemos esse carro, né? Por algum motivo ali, ele foi roubado, né? Foi roubado, não foi encontrado mais, e todo aquele valor que nós colocamos ali, ele foi perdido. Então a ideia do seguro, então, pelo que tu explicou, seria, então eu pago, né? Eu faço parte dessa massa de pessoas, né? Que vai ajudar alguém ali que talvez vai ser lesado, eu pago para que no momento que eu for lesado, ou seja, roubar o meu carro, eu possa também usufruir dessa ajuda que eu paguei e outras pessoas estão pagando nesse momento. O que é legal, Duda, da gente pensar, tem uma coisa que as pessoas elas confundem um pouco, que quando você compra um seguro, você não usa o seguro quando você aciona o seguro que você teve um sinistro. Contratar um serviço do seguro é o período de tempo que você está coberto, né, por aquela massa de pessoas, né? Então, todos os dias que você sai de casa com seu carro, independente se você bateu ele ou não, se você está assegurado, você está usufruindo daquele serviço que, em termos amplos, assim, essa massa de pessoas está prestando. Você está fazendo parte desse grupo, entende? Então, assim, não é só quando você aciona, quando você tem o sinistro, né? Quando acontece aquela coisa que leva o seu bem ou a morte, né? E, cara, a grande questão que fica conectado, né? O que a gente tá pensando hoje é o quanto que isso pode tomar proporções na nossa vida, da gente colocar nessas apólices, né? Ou nessa circunstância, a nossa segurança e tirá-la de Deus, né? Sim. E eu queria, assim, como é que, só pra contextualizar um pouco na minha vida, né? Como é que o seguro entrou na minha vida, eu acho que é legal a gente ter um pano de fundo. Eu, quando tinha 20 anos de idade, me ofertaram uma apólice de seguro de vida resgatável, lá em São Paulo. E eu nem sabia, nunca tinha ouvido a palavra seguro na minha vida, mas eu achei interessante, né? Que ela ia juntando lá uma reserva e eu contratei naquele momento, com 20 anos, né? Hoje eu tenho 37 anos e até hoje eu pago essa apólice de seguro de vida, né? E muito interessante que na época que eu comprei, eu não tinha dependentes financeiros, né? E o próprio corretor me falou, você é um ponto fora da curva, porque normalmente uma apólice de seguro de vida, ela se aplica a uma pessoa que tem dependentes financeiros, né? Mas eu comprei, e graças a Deus porque eu comprei e mantive o pagamento daquela apólice até o dia de hoje. Hoje eu tenho 37 anos, né? Então, assim, hoje, se eu venho a faltar, eu sei que durante um bom período de tempo, a minha esposa e consequentemente o meu filhinho, eles vão ter condições financeiras de se manterem, né? Até que se estabilize a circunstância familiar, para que daqui a pouco a minha esposa arrume um outro marido, não sei, né? Talvez ela vai arrumar outro marido, ou meu filho também cresça um pouco mais, né? Entende? E então eu, como pai e como marido e até como sacerdote do meu lar, né? Por assim dizer, eu tenho essa preocupação com os meus queridos, né? Com a minha família. Sim. Então eu vejo, do meu ponto de vista, você ter uma apólice de seguro de vida, ela é primordial para a vida do cristão, porque ele entende a responsabilidade que ele tem sobre o lar dele. Principalmente, Ed, se a pessoa não tem reservas financeiras. Tu me entende? Quem tá nos escutando também tem que entender isso. Por quê? Se a pessoa tem lá, sei lá, bastante recurso financeiro no banco, se ela vem a faltar hoje, a esposa que ficou, ou os filhos, né, vai se valer daquela reserva para aquele momento de transição, de passar o luto, né, que em termos gerais leva-se 2 anos, assim, pra um processo de luto normal que aconteça, né, numa família, para se restabelecer. Então, se essa pessoa tem bastante recurso guardado, ela pode se valer. Agora, se ela não tem dinheiro guardado, nada, a morte da pessoa causa um impacto, além de emocional, muito grande na família,
família e também um impacto financeiro, tá? Essa semana mesmo, uma das nossas clientes, que ela tinha cancelado o seguro dela de vida há uns meses atrás, ela nos ligou desesperada porque faleceu o sogro dela em função da pandemia, né? E do nada eles tiveram que fazer o velório dele e deu mais de 6 mil reais. E eram pessoas que não tinham dinheiro, sabe? Tipo assim, eles não tinham recurso guardado para isso. Então, só o velório já é uma complicação para essa família que ficou, entende? Sim, é o que eu sempre digo. Hoje a gente paga pra tudo. A gente paga pra nascer, a gente paga pra viver e paga até pra morrer, né? Porque quando a gente morre, né? Além do velório, tu tem que ir lá tirar certidão de óbito e tem toda essa burocracia que pros familiares que acabaram de perder uma pessoa querida, tem que ir fazer esse tipo de coisa, né? Documentação e tudo mais, porque senão depois tu até pode ter problemas com a justiça, né? Eu já vi casos assim em que a pessoa quase teve problema, né, com o falecimento do marido. Sim. Né? Tipo, problema assim, sabe? De daqui a pouco tá dando um golpe, alguma coisa assim, sabe? Sim. Então, é algo assim que isso gera custo, né? Eu quero até te contar uma história, pra quem tá nos ouvindo, que aconteceu nessa experiência que eu tive, né, trabalhando com seguros, né? Eu fui visitar um amigo meu e ofertar pra eles uma pólice de seguro de vida empresarial, que ele era dono de uma empresa, uma pequena empresa, né? E eu falei pra ele e tal, fiz lá uma proposta, daí ele disse pra mim, não, Fabrício, a gente já tem uma pólice aqui na nossa empresa e tal, isso, aquilo, outro, né? Não tem necessidade, muito obrigado e tal. Aí eu falei, beleza, tal, né? E aí ele não quis, né? E passado, assim, poucos meses, assim, acho que foi questão, assim, de uns 6 meses, sabe? Esse senhor veio a falecer, né? Ele veio a falecer. E depois eu tive a oportunidade, encontrei um tempo depois a família dele, né? Aí eu falei, graças a Deus que tinha, né? Pelo menos a pólice, né? De seguro de vida pra dar um suporte, né? Nesse momento de dor, né? Pelo falecimento dele, né? Aí eles falaram pra mim, olha, Fabrício, quero te compartilhar algo, mas não havia pólice de seguro de vida. E depois que ele faleceu, a gente descobriu que havia muitas dívidas que a gente nem sabia que estava vinculado ao nome dele. E agora a gente não sabe como a gente vai pagar essas dívidas, né? E isso, claro que nós como cristãos, a vida não é dinheiro, sabe? A vida não é bens materiais. A própria Bíblia diz, né, em Romanos, né, que a vida de um homem é muito mais do que os seus bens, né? Mas, se a gente olhar para essa história que eu vivenciei, tive contato, sabe? Ficou a marca daquilo do legado que ficou, tu me entende? Ficou aquele ponto na família e a dor de ter que lidar com aquela situação. Não digo que a pólice de seguro ia solucionar todos os problemas, né, que ficaram, mas é aquela coisa, quando a gente tá vivo, a gente não pensa que vai morrer, né, ou que vai deixar de estar ali, né? E hoje de manhã ocasionalmente eu tava lendo 2 Reis, na minha leitura anual, né, e eu li ali em 2 Reis capítulo 20, tem uma história muito interessante do rei Ezequias, né? Eu vou até ler aqui o primeiro versículo aqui do 2 Reis 20, foi o que eu li hoje de manhã, diz assim, naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Vendo? Olha que interessante esse versículo, Ed, que assim, o profeta vai falar com esse rei e ele fala, cara, você vai partir, seu tempo acabou. E a recomendação que Deus faz através desse profeta é o quê? Põe em ordem a sua casa, põe em ordem a sua vida. E olhando para esse texto, eu vejo que nós cristãos, a gente tem que viver uma vida em ordem, sabe? Em todas as áreas, financeiramente, emocionalmente, fisicamente, buscar preservar o nosso corpo, viver com a nossa casa em ordem. E no que diz respeito às finanças e às apólices de seguro, faz parte disso também. Viver com a vida em ordem, porque a qualquer momento a gente pode partir, né? Exatamente. Então, Fabrício, eu vi que ali que tu comentou antes, já sobre que para um cristão, tu comentou que é primordial, é essencial ter um seguro de vida, né? Por exemplo, né, um homem que vai cuidar da sua família. Então, isso significa que ter seguro, né, um seguro qualquer, não é pecado, né? Porque senão tu não falaria uma coisa dessas, né? Não é, vamos dizer assim, uma falta de confiança em Deus, né? Até que tu citou antes também. Isso até me lembra, agora que tu citou reis, me lembra o próprio José, né? Lembra da história de José no Egito, lá no final
final de Gênesis, que José, então, ele não fez um seguro, mas, de certa forma, é quase como se fosse, né? Ele fez, então, um planejamento, né? Sim. Porque através do sonho do faraó, então ele fez todo um planejamento do alimento, né? Para que quando viesse a falta do alimento, eles tivessem, então, o alimento guardado, né? Então ele fez essa apólice de seguro, vamos dizer assim, né? Com o povo todo ali, para que eles não tivessem falta. Então, eu acho que quando tu fala, assim, que para um homem de família, né? Um cristão, é essencial ter um seguro, eu creio que tu deve estar com esse pensamento, né? Tipo de, a gente, não é a questão de a gente não confiar em Deus que Deus vai cuidar, mas é a gente realmente ter um planejamento para um cuidado com a nossa família lá na frente, caso, né, algo que saia do nosso controle, mas está no controle de Deus, aconteça, né? Sim. Como, por exemplo, eu falecer e aí, então, minha esposa, meus filhos, eles não vão sofrer esse impacto tão forte como tu comentou antes. É mais ou menos essa ideia, né? Exatamente. A nossa confiança, ela tem que estar alicerçada em Deus, né? O grande perigo nosso, Ed, é o seguinte, cara. O ser humano, ele tem uma facilidade muito grande à idolatria, sabe? E nós podemos transformar tudo em ídolos na nossa vida, sabe? E transformar as coisas em ídolo, o que é? É você fazer daquilo o seu Deus, né? Tu comentaste, né? A questão de José no Egito, né? Fazer reservas financeiras. Cara, a história de José ali no Egito, ela é muito ilustrativa para nós, né? Porque hoje em dia a maioria das pessoas, elas vivem sempre no 0 a 0, não tem o hábito de fazer as suas reservas financeiras, né? De juntar parte daquilo que ela ganha para os momentos de escassez, por assim dizer, né? E essa é uma forma de seguro, né? Por exemplo, você ganha 1.000, você não gastar os 1.000, você gastar 900, por exemplo, né? E os outros 100 você guardar. Aquilo você vai fazendo uma reserva financeira, né? Que nada mais é também como se fosse uma apólice de seguro sua no momento de escassez que você pode se valer daquele recurso financeiro. Onde mora o pecado do ser humano, né? É transferir a sua segurança para aquilo, como que se aquilo fosse a solução para os seus problemas, tá me entendendo? É como se Deus, ele nos desse algo e daqui a pouco a gente tá confiando mais naquilo que nos foi dado do que no Deus que nos deu, tá me entendendo? Então seria mais ou menos por esse caminho, como eu disse anteriormente, né? Não que assim que é obrigatório o cristão ter uma apólice de seguro, né? De vida ou de outros, é obrigatório. Não, depende, né? Do quanto que ele está exposto ou não a esse risco, né? Depende, cada situação é uma situação, né? Por exemplo, né? Eu acho assim totalmente imprudente um pai de família que eles não têm reserva, nenhum tipo de reserva financeira, com diversos dependentes financeiros, tá? Ele não pensar em ter nenhum tipo de seguro de vida. Eu acho imprudente isso. Porque lá em 1 Timóteo 5,8 diz o seguinte: se alguém não tem cuidado dos seus, em especial dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente, sabe? E pensar nisso é cuidar dos seus. Cara, quando eu ofertava seguros de vida, né? Que agora a gente tem uma carteira de seguros, mas a gente não tá ofertando com tanto volume para as pessoas. Mas era muito interessante algo que acontecia. Por exemplo, né? Você tem a sua esposa, né? Aí eu chegava vamos supor que você, Ed, tem a sua esposa e um filho. Aí eu chegava para você e falava assim: Ed, quer comprar uma apólice de seguro de vida? Se eu falasse assim, porque daí você vai proteger a sua esposa, caso você falte, os homens, eles, eu não quero proteger a minha esposa. Agora, se eu falasse assim, você vai proteger o seu filho, caso você falte, aí as pessoas, eu quero proteger o meu filho. E essa reação das pessoas já é uma característica, um reflexo de quanto que os casamentos, muitas vezes, eles estão fragilizados. E as pessoas, elas nem estão pensando muito nesse nível de proteção para sua esposa, para o seu cônjuge, entendeu? Às vezes os pais, eles estão preocupados com os filhos, né? Futuro financeiro, educação dos filhos, né? Mas às vezes o cônjuge, que é aquela pessoa que está do seu lado, ele está deixando desprotegida, por assim dizer, né? E como cristão, nós temos essa responsabilidade sobre aqueles que são os mais próximos a nós, né? Você não tem filhos, né? Se você tivesse, você faria a apólice de seguros para você? Olha, até hoje assim, pensando, não é nem pela questão, acho que de família, o filho faria, pra mim acho que não faria tanta diferença, eu acho que tudo é família, né? Eu vejo dessa forma. Mas como o seguro, por exemplo, de vida, tu tem diversos pontos ali que ele pode ajudar, né? Invalidez também é uma questão, né? Porque invalidez, se tu não puder mais trabalhar, tu também não tem mais como auxiliar na renda da família.
família, né? Então, o seguro vai ajudar nisso também, né? Mas só pela questão dos custos, como é que se fala? Custos funerários? Sim. Né? Então, só de eu pensar assim, caso eu venha precisar de, sei lá, morri, né? Acabei falecendo, e aí as pessoas vão ter que pagar por todas essas questões, né, de custos funerários que não são baratos, né? Sem contar toda a questão aí que envolve, né? Pô, o pessoal ali tá em luto e tem que ficar ainda arcando com essa questão, a pessoa não tá com cabeça pra isso, que nem tu falou, né? É um baque, né, que a pessoa sofre, e aí vai só piorando, né? Esse trauma, né? Sim. Da perda do familiar. Então, só desse ponto, que creio que deve ser a parte mais barata, vamos dizer assim, da pólice de seguro, né? Sim. Dos custos funerários, isso, vamos dizer assim, já é um ponto que já vale, né? Sim. Aí depois vem todo o resto, né? A questão, que nem tu falou, caso falte, né? Na família, na parte de falecer ou até mesmo de invalidez, né? É que nem o seguro de carro, né? Tu pode pagar pra o carro em si, pra roubo, pra se bater o carro, se também pra terceiros, danos morais, né? Então tem diversos tipos, né? Que tu vai colocando ali na pólice, né? Junto, né? Então eu vejo essa importância, assim, eu concordo contigo, eu vejo essa importância de tu realmente se preparar, né? E creio assim também, Fabrício, não só o seguro, mas tu ter uma educação financeira, né? Dentro da família, e mesmo que você não tenha família, eu digo família no sentido de você cuidar de uma família, né? Se você seja solteiro, né? Eu acho que isso também é importante, né? E em famílias que nem a gente tá falando do homem, acho que também a mulher também pode ter uma pólice de seguro, né? Claro. Porque ela também é uma pessoa que muitas vezes vai agregar na questão financeira da família, né? E concordando contigo também, eu vejo que esse cuidado todo não é uma falta de confiança em Deus, mas é algo que Deus, vamos dizer assim, Ele nos dá os recursos e nós estamos investindo esses recursos na nossa família, né? E esse investimento pode ser através de uma reserva, através de um seguro, esse tipo de coisa, né? O que a gente não pode, eu vejo assim, que às vezes é o pensamento das pessoas, não, Deus vai prover, né? Sim. Então Deus vai cuidar de tudo. Então hoje eu recebo R$1.000, eu vou gastar os R$1.000 e amanhã eu descubro se eu vou precisar de mais dinheiro ou não, porque Deus vai cuidar, né? Eu acho que esse não tem que ser o pensamento, né? Porque hoje eu tô bem, mas amanhã eu posso estar talvez em uma UTI por causa do coronavírus, por exemplo, e eu vou ter que ficar, sei lá, 3-4 meses depois em repouso, eu posso perder o meu emprego, e onde é que vai estar, né? O recurso da família, né? Sim. Então são perigos que a gente vive, que a gente tá, ou até mesmo um acidente de trânsito, em que eu não vou mais poder trabalhar depois, né? É algo que a gente não espera, são acidentes, são coisas que acontecem, a gente não tá esperando por isso, né? Sim. Então, para essas eventuais, vamos chamar assim, de catástrofes na nossa vida, né? A gente pode se preparar, né? A gente pode fazer essa reserva que nem José fez lá no Egito, né? Só uma dica pra quem tá escutando, sabe, Ed, que é o seguinte, cara, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de contratação, sabe? Porque existe muita informação mal explicada, né, nesse meio, né? Então, assim, como você falou, existe seguro de tudo, né? De várias, de celular, disso, aquilo, outro, né? Muita coisa. Muita coisa existe, né? E as pessoas, elas não se informam exatamente. Nós, seres humanos, a gente é muito preguiçoso, né? A gente quer que outra pessoa pense por nós, né? Então, assim, ó, quando você for contratar uma pólice de seguro, saiba se aquilo que você tá contratando é o que você realmente espera que aquilo seja, né? Por exemplo, né? Tem pessoas que, eu já vi muito disso acontecer também. Foi lá no banco, fez uma pólice de seguro no banco. Só que daí era uma pólice que não tava de acordo, sabe? Era só pra morte acidental, não cobria a morte qualquer causa, né? Aí a pessoa vem a faltar por uma questão de doença, aí não tava coberto, né? Por exemplo, né? Esse tipo de situação, né? Porque existe um mix muito grande de produtos sendo ofertados para isso, e algo que a gente não pode deixar de esquecer, algo que a gente não pode esquecer, né? A gente tem que trazer a memória, é que uma seguradora, ela é uma empresa, e ela é uma empresa que visa lucro, né? Então, se ela está ofertando aquele produto, é com base numa operação que ela faz que gera lucro no final para ela, né? Então, a gente tem que sempre levar em consideração isso, né? Porque se a gente for na onda também de tudo, daqui a pouco a gente vai gastar uma parcela muito grande da nossa renda com algo com valores assegurados, entendeu? Sim, claro. É sempre importante ler a proposta da apólice, né? Então, o corretor normalmente ele vai fazer diversas... Como é que se fala, Fabrício? Corretagens? Ele vai fazer o corretor ele vai fazer um mapeamento
dentro das suas necessidades, né? De, sei lá, quantos filhos você tem, qual a idade deles, né? O capital segurado, os limites que aquela seguradora te oferece em tal circunstância. Ele vai fazer um mapeamento, ele vai te ofertar, né? Mas assim, existem diversas corretoras, diversas seguradoras, né? E cada uma tem um valor, né? Para aquele tipo de cobertura, né? Só que algo que é muito comum nesse meio é assim, as pessoas, elas confiam cegamente num corretor e às vezes elas comparam banana com maçã. Elas cotam um tipo de seguro num lugar e outro tipo em outro. E elas não estão olhando as coberturas, elas estão olhando só o preço que ela vai pagar por mês. Tá me entendendo? E às vezes são coisas totalmente diferentes que estão ali em jogo, sabe? Por exemplo, você falou da parte de invalidez. Existem seguros que são para invalidez temporária. Por exemplo, não posso trabalhar durante 20 dias. A seguradora paga as suas diárias quando você está encostado. Isso é um seguro temporário, entendeu? Existem já outros seguros que é uma invalidez permanente. Tu comentou ali a parte de invalidez, né? Hoje, na média, 5 vezes mais pessoas que ficam inválidas em decorrência de acidentes de trânsito do que efetivamente morrem. Então, assim, nós temos muito mais chance, né? Risco de ficar inválido de um acidente de trânsito do que de vir a falecer, né? Até mesmo porque os resgates, eles são bem desenvolvidos, a medicina também está avançada. Então, os socorristas, eles estão prontos para atender no caso de um resgate, né? Aí o que acontece? A pessoa ela é resgatada, ela se cura, né, daquele acidente, só que ela fica com uma sequela. E às vezes uma sequela que impede ela de continuar o labor dela, o trabalho dela, né? Então isso é um ponto para se levar em consideração também. Né? Sim, com certeza. Porque hoje, é que nem eu falei antes, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente não tem noção. Então tem que tomar muito cuidado, né? Então sempre é bom ler ali a proposta, né? A proposta ela vai estar sempre vai estar definido o que o seguro vai cobrir, Sim. Né? O que você está pagando, até quanto valor aquilo cobre, né? Isso é importante. Por exemplo, vamos pegar o seguro de carro. Eu fiz ali um seguro para terceiros. Aí o seguro para terceiros ele cobre 130 mil reais. Aí eu fui lá e bati meu carro numa Ferrari e deu perda total na Ferrari. Eu acho que o meu seguro não vai cobrir toda a Ferrari, né? Ela foi velhinha, assim, né? E tem outro ponto também, né? Alguns casos, pra te resgatar o seguro, tu tem que pagar, né? Que normalmente, no caso, é muito comum no seguro de carro, né? Que é a franquia, né? Sim, a franquia. Então, né? A gente tem que ter noção disso também. Porque às vezes a pessoa, ela pensa assim, eu vou pegar esse seguro que é mais barato, aí beleza. Só que a franquia do seguro mais barato é o dobro daquele seguro mais caro. Exatamente. É um cálculo que tem que ser feito, né? E ponderado com calma, né? Cara, essa parte de organizar as finanças, ela é chave, assim, pra gente, né? Como aquele exemplo, né? Do Ezequias, do rei Ezequias, né? Tenha uma vida em ordem, sabe? Tenha uma vida financeiramente em ordem, né? Quando a gente compra um carro, não é só o carro que a gente o dinheiro do carro, né? Existem outros custos envolvidos nele, né? O próprio seguro, o seguro obrigatório, o IPVA, o seguro que você vai fazer dele, né? Então, tudo isso faz parte de um mix que é chamado vida financeira, administração financeira dos seus recursos, né? E Deus, ele nos confia a nossa vida, né? A gente recebeu sem, né? Não merecíamos nem estar aqui, né? E ele nos presenteou com essa vida, né? E os recursos financeiros faz parte dessa mordomia cristã, né? Essa é a palavra. Sermos bons mordomos de tudo que Deus tem nos confiado, né? E o dinheiro faz parte desse tudo, né? Eu acho importante que tu falou antes também, né, Fabrício, que cada caso é um caso, né? Tem que ser analisado, né? Então, daqui a pouco, que nem a gente tá falando ali, a gente não tá dizendo que é obrigatório ter seguro, né? A gente saiu do se pode ou não pode, daqui a pouco o pessoal tá pensando, se não tiver seguro... Não é essa a questão, porque cada caso é um caso, né? Se a pessoa, ela tem uma renda boa, ela tem o dinheiro guardado, e vamos dizer assim, que nem tu falou antes, né? Tu deu os exemplos, se te perder o carro, se der algum problema na casa, ou até mesmo a pessoa vier faltar com sua família, e aí tiver lá, então, as reservas, não há dívidas, mas tem as reservas, que seria o mesmo caso, né, de um seguro que viria. Então, tá ali o seguro dela, né? A pessoa já se preparou para isso, né? Então, acho que não é bem a gente pensar assim também, não, agora é obrigatório todo mundo, né, e tudo mais. E claro, antes também de a gente pensar em ficar, daqui a pouco, eu vou até usar a palavra errada, né, gastando dinheiro em seguro, né? Eu acho que é mais um investimento, né, do que um gasto. Sim. A pessoa tem que saber administrar suas finanças, né? Pois é. Então tem que, digamos assim, ter guardar aquela rendinha mensal, né? Tem que sempre colocar em primeiro lugar, obviamente, a oferta, né? Tem que estar separado ali o valor ali para contribuição, né? Tem que sempre pensar
pensar também, vamos dizer assim, em quitar as suas dívidas, caso tenha, né? Então, se organizar financeiramente, assim, porque senão daqui a pouco a pessoa pensa, não, então tem que fazer um seguro. Daí vai lá, cria uma dívida, né, de um dinheiro que não tem. Sim. Né? Digamos assim, com a falsa impressão, né, com a falsa esperança de que, nossa, agora eu tenho um seguro e meus problemas estão resolvidos, porque se acontecer alguma coisa eu estou protegido, mas aí tu vai criando uma bola de neve porque tu não tem esse dinheiro, né? Então tem que tomar cuidado. Por exemplo, né, cada realidade financeira, ela é de um jeito, né, nas casas, né, que nem você falou, né, uns estão endividados, outros estão no 0 a 0, outros estão conseguindo fazer reservas, outros já têm lá 6 meses de reserva de emergência, se acontecer alguma coisa pode ficar 6 meses, e outros já excederam até isso, né, tem 2, 3 anos de reservas financeiras, né, cada família tem a sua realidade, né, é muito importante você ter consciência, como você falou, né, consciência do seu momento, assim, né, do seu momento de vida, né. E claro, uma coisa que eu penso também, cara, que à medida com que a gente vai envelhecendo, que a gente vai ficando, assim, idoso, né, você não tem filhos, né, Ed? Ainda não. Ainda não, né. Eu vejo assim, quando a gente é novo, né, uma coisa que eu penso assim, ó, em termos gerais, tá, quando a gente é bem novo, assim, 18 anos, 20 anos, a gente nem pensa na morte. A morte, ela não é algo que cruza a nossa mente, entende? Porque a gente acha que a gente é invencível, que isso, aquilo, outro, né? A gente é jovem, né? Quando você casa, você já começa a ter uma outra pessoa sob os seus cuidados, né? Viver uma vida a dois, você já começa a ficar mais atento a isso, né? Puxa, né? Qualquer momento eu posso não estar, né? Nos nossos dias, inclusive, a gente tem visto pessoas que se ele fala com ela aqui hoje, semana que vem, faleceu de Covid, né? Então, assim, a morte, ela começa a nos dizer assim, olha, estou aqui, né? Quando você tem filhos pequenos, você aumenta ainda mais o seu nível de preocupação, né? Com isso, né? Porque, assim, se eu não estiver aqui hoje, o impacto disso seria muito grande emocionalmente pro meu filho, né? Eu fico imaginando ele crescer sem a presença do pai, né? É um impacto pra vida dele, né? Mas à medida com que a gente vai envelhecendo, a pessoa vai ficando idosa, mais idade, eu percebo que as pessoas, elas fazem as pazes com a partida, sabe? Tipo assim, viver uma vida abundante, uma vida legal, criar os filhos, e ela tá em paz pra partir, né? E principalmente essa pessoa que tá caminhando com Deus, sabe? Porque outro dia eu tava caminhando lá na chácara lá e pensando, né? Que se todos os nossos planos não derem certo, e sei lá, vamos supor que eu fique inválido, não consiga nem continuar trabalhando, por exemplo. Quanto mais os planos derem errado, mais a gente vai depender do sustento de Deus. E Deus, ele vai cuidar de nós durante toda a nossa caminhada de vida. E confiar em Deus, confiar em algo maior do que nós mesmos, ou nas nossas apólices, ou nas nossas finanças, na nossa capacidade laboral, no nosso trabalho, nos traz segurança confiar nesse Deus todo-poderoso, né? Porque independente de qualquer coisa, ele é bom e ele cuida de nós, né? Isso é algo muito legal. Show de bola. Eu queria também compartilhar um negócio, cara, que é o seguinte, que as pessoas, quanto a essa parte de seguros e deixar a vida em ordem, é muito importante você deixar muito claro, né? Se você tem parentes próximos, assim, a parte dos seus documentos também, sabe? Senhas, tudo certinho, sabe? As suas coisas, senha do banco, deixar realmente tudo às claras, assim, né? Olha, que nem você comentou, né? Essa parte de funeral, né? Porque uma coisa que a gente não quer é que seja um problema para as pessoas, toda essa parte, esses trâmites legais com a nossa partida, que seja uma partida que deixe boas recordações de pessoas que foram diligentes na sua caminhada, né? Então, Fabrício, muito legal o papo aí, acho que ficou bem claro, né? Creio que o pessoal pode entender que a resposta, né, é equilíbrio e cuidado, né? Planejamento, né? Então, o seguro não é um vilão, né? Não é perigoso, né? Não vai nos afastar de Deus, mas ele também não pode se tornar um ídolo, né? Que foi a tua frase de antes, né? Temos que tomar esse cuidado também, né? Pra gente não colocar tudo em cima disso. A nossa fé tem que estar em Deus, mas a gente tem que sim sermos bons mordomos daquilo que Deus nos dá. Então, Fabrício, pode deixar aí suas considerações finais, o que você finalmente considera, depois também compartilha onde o pessoal te encontra, pode compartilhar aí também lá do guarda-renda, né? Que, vamos dizer assim, os teus projetos, né? O que tu tem feito por aí? Então, é o seguinte, confiar em Deus é a chave para uma vida de sucesso. Porque Deus, ele é por nós, né? Confiar nele nos momentos de abundância, nos momentos de escassez e, acima de tudo, com aquilo que ele tem nos confiado, fazer
fazemos o nosso melhor. E no que diz respeito às finanças, tem tudo a ver com esse tema que a gente falou hoje. Tudo a ver, né? A maneira como você administra os seus bens reflete muito da sua excelência, né? Como cristão, né? Seja muito ou seja pouco, sabe? Se é muito dinheiro ou é pouco, sirva a Deus com as primícias dos seus bens, tá? E quanto a esse tema, eu sou muito apaixonado por ele, adoro falar de finanças, é um tema que me anima muito, já sofri as minhas dificuldades financeiras, e graças a Deus ele me tirou de uma situação bem complicada financeiramente, e hoje eu tenho o privilégio de poder ensinar sobre esse tema, né? Então se você procurar aí Fabrício Galego, botar no Google aí Fabrício Galego, você me encontra, né? No YouTube eu tenho um canal chamado Guarda Renda, que é um canal onde eu ensino sobre educação financeira, com um viés mais voltado para nós cristãos, né? Então, se você quer aprender a ter finanças em ordem, né, 12 meses do ano, segue lá, Guarda Renda no YouTube ou no Facebook, Instagram, também tem lá o conteúdo sendo distribuído, tá bom? Com muito carinho, tenho dedicado a ensinar as pessoas a levar uma vida financeiramente organizada, tá bom? Show de bola, Fabrício. Link no post, aí pro pessoal acessar aí o Guarda Renda aí no YouTube e também, né, as redes sociais aí. E muito obrigado mesmo, Fabrício, por compartilhar conosco aí teu conhecimento, né, compartilhar conosco as tuas experiências. E como já fiz minhas considerações finais antes de chamar o Fabrício, então, muito obrigado para você que nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais! Valeu!